Nós vamos então, irmãos, ministrar a palavra nesta noite. Gostaria de falar com os irmãos sobre algumas lições, irmãos, para que nós possamos frutificar nesse ano de 2025. Como já foi pregado no culto passado, né, irmãos, que nós já estamos ainda iniciando o ano de 2025, e eu creio, irmãos, que é pertinente nesse momento nós aprendermos algumas lições, né, de como sermos frutíferos, né, poder usar até a palavra próspero, né, mas a palavra próspero ou prosperidade está tão banalizado, né, irmãos, que quando se fala em prosperidade as pessoas só pensam em dinheiro. Então a prosperidade vai muito mais do que dinheiro, irmãos. Se nós analisarmos as escrituras, nós vamos perceber, irmãos, que prosperidade vai além do que simplesmente ter uma vida financeira boa. Ela vai muito além, ela diz respeito à paz, ela diz respeito à comunhão com Deus, ela diz respeito à nossa comunhão uns com os outros. Então a prosperidade, ela é muito ampla, irmãos, para nós diminuirmos apenas a uma questão, né, da nossa vida, do nosso dia a dia. E eu gostaria então de meditar com você na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 13 e o verso 14. Apenas 2 versículos, irmãos, para nós meditarmos nessa noite, a fim de falarmos sobre algumas lições que o apóstolo Paulo, através desta carta, irmãos, que ele então escreve aos irmãos que estão lá em Filipos, a igreja da Ásia Menor. Então podemos extrair desta carta, do qual Paulo fala a estes irmãos, algumas lições para que sejamos frutíferos em nossa caminhada, para que nós possamos aproveitar, irmãos, aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos. Filipenses capítulo 3, verso 13 e o verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Que alvo é esse, irmãos? Pelo prêmio da soberana vocação em Deus em Cristo Jesus. Paulo tinha aqui um alvo. Que alvo é esse? Cristo, a vida eterna, a salvação, né? Oremos ao Senhor. Pai querido, nós bendizemos o teu nome. Que o Senhor nessa noite nos traga iluminação da tua palavra, que o Senhor nos traga sabedoria e que possamos compartilhar, ó Pai, desta palavra que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Nos abençoa e que nós possamos, ó Deus, não somente ouvi-la, mas que a partir dela, Pai, possamos praticá-la em nossa vida, para que tenhamos uma vida frutífera e proveitosa em tua presença. Essa é a oração que eu faço para a glória do teu nome. Amém. Amém, irmãos? Então nós iniciamos o ano de 2025, irmãos, com muitas perspectivas, como acontece todo ano, né? Sobre o que vamos fazer e aonde nós queremos chegar ou alcançar ao final dele. Então essa ânsia ou essa busca, como um círculo vicioso que se repete sempre, não chega a ser para nós uma novidade. Seria sim uma novidade, irmãos, se não tivéssemos essa expectativa todos os anos. Então todos os anos nós temos uma expectativa, nós temos uma esperança. O fato é que as expectativas que temos, elas nunca irão cessar. Sempre teremos uma expectativa do que virá e do que acontecerá. Então, nós ficaremos sempre à espera ou em busca de dias ou condições melhores. É por isso que muitos começam o ano pensando em como farão e como irão proceder, né, para alcançar os seus objetivos enquanto o Senhor não vem. Então, enquanto o Senhor não vem, irmãos, o que devemos fazer? Nós devemos planejar,
nós devemos nos organizar, nós devemos nos alinhar e assim aproveitar, né, o tempo que nos resta para frutificar para a glória de Deus. Como nós lemos no Salmo, no início do culto, que a nossa vida ela é passageira, é como um sopro. E aí o salmista vai nos dizer, né, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que nós alcancemos corações sábios, para que nós saibamos aproveitar a vida que Ele nos concede. Então, se você ainda não parou para planejar, ou se você ainda não sabe o que quer alcançar até o final deste ano, eu aconselho a fazer isso o quanto antes. E por que eu aconselho você a fazer isso, irmãos? Porque assim como a bússola é importante para nos orientar e nos dar um norte, um destino, o planejamento ele é importante para organizar a nossa vida. O planejamento ele é importante para nos ajudarmos a cumprir o propósito que nós queremos alcançar. O que você quer alcançar? Aonde você quer chegar? Então o planejamento, irmãos, assim como a bússola, te dará esse norte. Mas que ela não nos garanta total sucesso, irmãos, ela é imprescindível da nossa vida. Ela é imprescindível na nossa caminhada. Então você não só pode, como deve se planejar e se organizar. Então o planejamento, portanto, apenas mostrará, irmãos, e determinará um caminho para que eu e você alcance os nossos objetivos. Então, porque é isso que nos motiva a correr atrás daquilo que queremos. O que você quer? O que você deseja? Aonde você quer chegar? É isso que deve motivar o seu coração, que é essa busca. Então, essa busca, irmãos, que vai nos motivar a correr atrás dos nossos objetivos. Eu tenho alguns objetivos. Eu tenho alguns planos, irmãos, que eu quero tentar cumprir, tentar alcançar neste ano. E eu tenho certeza que você também tem alguns planos. Talvez você encontrará dificuldades para cumpri-las, mas eu tenho certeza que se você tiver um objetivo e se você estiver motivado para isso, eu tenho certeza que você vai alcançar para a glória de Deus. Agora, se você tem um objetivo, mas não tem um planejamento, ele se tornará apenas em um sonho. Então, infelizmente, essa é a realidade de muitos irmãos, principalmente daqueles que são chamados a serem santos, como eu e como você. Só vivem sonhando, não correm atrás, não avançam, não procuram mudar, não procuram evoluir, não procuram melhorias, querem facilidades e querem apenas mordomia. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, irmãos, que nos é apresentado, por outro lado, não é isso que nós vemos, irmãos. O Evangelho que nós conhecemos, que é nos apresentado, não nos oferece facilidades. Ele não nos oferece, irmãos, mordomia. Ele não nos oferece, irmãos, maneiras que a gente possa chegar lá facilmente. Ele vai nos ensinar, irmãos, que o reino de Deus é tomado pela força, pelo esforço. Ou seja, eu preciso me esforçar para ser vigilante, eu preciso me esforçar para ser santo, para me santificar e fugir de toda a aparência do mal. Então eu preciso parecer com Cristo, a fim de aproveitar a vida nos caminhos do Senhor, irmãos, porque a vida é como um sopro. Hoje estamos de pé, amanhã só a Deus pertence. Então nós precisamos ter isso em mente, irmãos, que a vida ela é um sopro. Então nós devemos gastar os nossos dias, se é que esta palavra seria mais apropriada, devemos gastar na presença do Senhor, buscando ao Senhor, aprendendo mais do Senhor. E infelizmente muitos vivem ainda estagnados na vida, sempre murmurando a condição em que se encontram atualmente, mas não fazem nada para mudar a sua situação. Não adianta, irmãos, nós murmurarmos, não adianta nós reclamarmos da situação que muitas das vezes nós passamos. Por quê, irmãos? Porque depende de nós, depende de uma atitude nossa. Nós precisamos tentar fazer sempre diferente.
Se você quer resultados diferentes, faça algo diferente. Essa é a matemática, irmãos, essa é a equação. Então talvez essa era a condição que se encontrava o salmista Asaf, que olhava para a prosperidade dos ímpios e o invejava a ponto de questionar a Deus do porquê ele estava passando por aquela situação difícil ou constrangedora na sua vida, né? Conforme o Salmo 73. Nós precisamos aprender e entender, irmãos, que o fato de servirmos a Deus, de dedicarmos nosso tempo a Ele, de não nos faz, irmãos, melhores do que aqueles que não têm temor ao Senhor, daqueles que não o servem. Isso não nos isenta, irmãos, de passarmos por situações difíceis, principalmente na área financeira, que é o calcanhar de Aquiles de quase todo mundo. Então, quando pensamos em prosperidade, as pessoas associam o dinheiro. É por isso que muitos vivem iludidos, irmãos, ao ponto de acharem que prosperidade elas vão adquirir dessa maneira, buscando somente o dinheiro. Acham que o dinheiro vai lhes trazer a felicidade que elas necessitam ou preencher o vazio dentro de suas almas. É óbvio, irmãos, se não nos organizarmos, se não administrarmos aquilo que temos, seja pouco ou muito, não fará sentido ou diferença na nossa vida. Não é o pouco ou muito em suas mãos, mas como você lida e administra o que você tem. Então, o pouco com Deus se torna muito, né? Por isso que a gente usa essa expressão, e de fato, irmãos. Por quê? Porque o pouco que nós temos, o Senhor multiplica. O Senhor providencia de alguma maneira para que eu e você tenham o necessário para que nós possamos sobreviver. Eu estou falando de algo que a gente precisa se conformar? Não, irmãos, não é isso. Mas entendemos, irmãos, que quando nós falamos sobre prosperidade ou quando nós queremos ter uma vida melhor, o Senhor já nos concedeu isso. Mas depende de mim e depende de você. Você precisa se esforçar, você precisa trabalhar, você precisa desempenhar o seu papel para que você possa colher aquilo que você plantou. Porque o pouco com Deus se torna muito quando fazemos a equação correta. Então o problema é que as pessoas acostumaram a ficar apenas sonhando. Vivem estagnadas, acomodadas, paradas, esperando cair do céu. Elas não agem, elas não procuram aprender, não procuram crescer, não procuram evoluir e não se planejam. É necessário falarmos de planejamento? Sim, irmãos. É necessário para que a gente possa crescer na vida, na caminhada. E sabe o que acontece, principalmente em nosso meio, irmãos? Os crentes, às vezes, por passarem por situações até mesmo difíceis, e por não compreenderem a sua realidade, irmãos, eles começam então a espiritualizar aquilo que é natural, começam a espiritualizar aquilo que é racional. Então nós precisamos tomar cuidado, que nem tudo, irmãos, é espiritual. Depende de uma atitude, como eu disse anteriormente, de uma atitude minha, depende de uma atitude nossa. E aí o que elas fazem? Elas acabam se vitimizando, querendo justificar seus erros ou fracassos, quase sempre pela falta de oportunidades. Se eu tivesse uma oportunidade, as coisas seriam diferentes. E quando elas têm as oportunidades, o que acontece, irmãos? Elas acabam jogando fora. Elas não aproveitam, irmãos. Então elas desperdiçam. Então por causa disso, irmãos, muitos continuam indo ou todo ano nesse ciclo vicioso e nunca avança. O filósofo Francis Bacon, irmãos, disse algo muito interessante sobre isso, que o homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. Então não espere, irmãos, as oportunidades surgirem. Crie oportunidades também e vá ao encontro delas. Tem uma nação que nós deveríamos aprender muito com eles, que são os asiáticos, irmãos. Eles criam oportunidades,
às vezes, no meio das crises, as oportunidades, eles fazem. Eles não esperam cair do céu. É por isso que eles são bem-sucedidos. É por isso que eles são prósperos em todos os aspectos. Por quê, irmãos? Porque eles não esperam as oportunidades surgirem. Eles vão em busca delas. Então, não sei quais são as suas perspectivas para este ano, mas eu quero encorajá-los nessa noite, irmãos, a não ficar apenas sonhando, mas obter uma vida frutífera que vale a pena viver. E o apóstolo Paulo, irmãos, através do texto que lemos no início, nos dá algumas dicas de como nós devemos ou podemos ser frutíferos. Mas para isso, precisamos estar dispostos a aprender e a colocar em prática aquilo que a Bíblia quer nos ensinar. Então, eu diria que a primeira lição, a primeira dica que nós já temos falado desde o início, irmãos, para que sejamos frutíferos e abençoados em Deus, seria planejar. Então, planejamento, irmãos, é tudo. Repito, se você tem um objetivo, mas não tem um planejamento, se tornará apenas em um sonho. Então, é necessário sonhar? Sim. É necessário planejar? Sim. Mas se você não tiver esse planejamento, o seu sonho se tornará apenas em algo abstrato, em uma utopia, do qual você apenas terá em mente, mas nunca conseguirá conquistar, se você não tiver esse planejamento. Então, quando você fizer o seu planejamento, algumas perguntas a gente deveria fazer para nós mesmos. O que pode me parar? Como vou proceder? Como vou rejeitar certos sentimentos, atitudes que podem surgir diante daquilo que eu quero alcançar? Então existem sim, irmãos, essas perguntas para que o nosso planejamento ele venha obter sucesso. Então no planejamento você descobre o quê? As suas limitações. Nós somos falhos. Nem tudo nós iremos conquistar. Mas nós podemos sim, irmãos, estar motivados por algo que vá trazer um bem-estar para nós. Então, do planejamento você também descobre seu ponto fraco, para não ficar apenas sonhando. Somos limitados, às vezes fraquejamos, e aí é o momento, irmãos, de nós nos descobrirmos, ou aprendermos de nós mesmos o que podemos melhorar, ou o que podemos fazer para que nós vençamos estas falhas, essas limitações. É aí, irmãos, onde nós precisamos fazer a nossa autoanálise, né? Eu preciso fazer minha autoanálise, você precisa fazer a sua autoanálise. Para quê? Para que você possa vencer estas fraquezas ou melhorá-las diante do Senhor. Então vai haver momentos na caminhada que nós iremos fraquejar. Todos nós, irmãos, em algum momento fraquejamos. Nós não somos fortes na sua completude, irmãos. Nós iremos tentar desistir em algum momento, nós iremos querer chutar o balde, né? A expressão como a gente costuma utilizar quando a gente se depara com uma situação difícil. Mas isso não pode parar a nossa caminhada, não pode parar a sua caminhada. Isso não pode nos desmotivar a alcançar aquilo que almejamos. O que você almeja? O que você precisa fazer para que você alcance o seu objetivo? Então o apóstolo Paulo, mesmo guiado pelo Espírito Santo, irmãos, ele não deixou de planejar. Todas as suas viagens missionárias ele planejou, mas ele ficou também sob a orientação do Espírito Santo de Deus. Então os meus objetivos, os meus planos, os meus sonhos, os meus propósitos, irmãos, devem estar ou devem ser guiados pelo Espírito do Senhor. Se o Senhor disser sim para você, amém, você será abençoado. Se o Senhor também disser não para você, você também será abençoado, irmãos, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Mas nem por isso podemos deixar de planejar aquilo que nós queremos alcançar. Então Paulo tinha um desejo em seu coração, ele tinha um objetivo a alcançar. Foi por isso que ele mesmo disse: quanto a mim, irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço. Então ele tinha ciência, irmão, das suas limitações.
Ele sabia que o planejamento minimizaria os insucessos e fracassos que ele poderia ter mesmo planejando, que ele poderia ter na caminhada. Também sabia que passaria por situações difíceis. E aí o capítulo 4, ele vai descrever exatamente o que ele passou, irmãos. Ele teria que lutar, irmãos, também contra os seus próprios sentimentos. Então, no entanto, ele deixou para trás aquilo que poderia pará-lo. Se ele tivesse pensado nos açoites ou no quase morte, isso poderia ter interrompido o seu objetivo. Porém, o que ele fez? Ele agiu, ele avançou para aquilo que ele queria alcançar. Então esse é o segredo, irmãos, de uma vida frutífera, de uma vida proveitosa na presença de Deus. Planejar apesar das dificuldades e das intempéries da vida que possam surgir no meio da caminhada. Então você quer ser frutífero? Você quer ser abençoado? Você quer ter um ano debaixo da graça de Deus? Então se planeje. Vai encontrar dificuldades? Sim, irmãos. Mas isso não pode lhe parar. Você precisa avançar. Você precisa agir. Amém? A segunda lição que aprendemos com o apóstolo Paulo para sermos frutíferos, irmãos, nós precisamos ter foco. Então essa é a segunda lição que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo. Não basta ter apenas um planejamento. Eu preciso estar disposto a cumprir. Isso exigirá de mim um foco, uma determinação, uma disposição para cumpri-lo. Então, se eu não estou disposto a ter foco naquilo que almejo, de nada valerá o meu planejamento. Será como correr atrás do vento. Poderia usar aqui o exemplo de vários irmãos, que diante das situações do dia a dia, podem sim, irmãos, estar focado, estar disponível, para correr atrás daquilo que almejam. Paulo, ele tinha, irmãos, esse foco, ele tinha essa disposição. Ele não estava correndo atrás do vento. De fato, ele estava correndo para aquilo que realmente ele queria alcançar. Uma coisa faço. Isso demonstra foco. Isso demonstra prioridade. Então, Paulo era focado e sabia definir as suas prioridades. E eu pergunto a você nessa noite, qual é a sua prioridade? Ou qual tem sido as suas prioridades? Ele não se permitia, irmãos, perder tempo com distrações, tampouco com conflitos inúteis e improdutivos. Muitas das vezes, irmãos, nós nos distraímos. Muitas das vezes nós, irmãos, perdemos tempo, gastamos o nosso tempo com coisas que não vão trazer edificação para nós. Paulo vai nos dizer também que tudo que é puro, tudo que é de louvor, nisso pensai. Então nós precisamos pensar, nós precisamos buscar, nos envolver com coisas que realmente vai agregar alguma coisa à nossa vida. Essa semana eu tive uma conversa com o Nicolas falando exatamente sobre isso. Falando sobre o quanto a gente gasta a nossa vida com coisas inúteis. E muitas das vezes, irmãos, também com amizades que não vão nos agregar algo. Não estou dizendo que você não tenha que se relacionar com as pessoas, não é nada disso, irmãos. Mas existem amizades que não trazem nenhum sentido para a sua vida. Não trazem realmente edificação, não vão te levar ao Senhor, não vão te levar a Deus. Então nós precisamos até mesmo sermos seletistas nesse sentido. Eu não estou dizendo apenas como uma pessoa religiosa, até porque todos nós somos seres religiosos, mas nós precisamos, irmãos, gastar o nosso tempo com aquilo que realmente é proveitoso. Que coisa maravilhosa, irmãos, e a oportunidade que nós temos, irmãos, de estar aqui dentro de uma estrutura como esta, irmãos, para glorificar a Deus, para adorar a Deus. Nós temos aqui acesso à Bíblia, palavra de Deus, irmãos, livremente, para podermos aprender mais dele. Estaremos inaugurando mês que vem aí a escola bíblica dominical, onde nós compartilharemos juntos e aprenderemos juntos a palavra de Deus. Então é isso, irmãos, que nós precisamos gastar no nosso tempo.
e aprendendo a palavra de Deus, gastando o nosso tempo naquilo que é útil, naquilo que é produtivo, irmãos, consequentemente você será um melhor funcionário, você será um melhor empresário, você será uma melhor esposa, um melhor filho, uma melhor filha. Então é isso, irmãos, que o Evangelho faz conosco. Muda as nossas vidas, nos transforma verdadeiramente. Então, assim como o apóstolo Paulo, ele não se permitia perder tempo com coisas inúteis, com coisas que não edificavam. Então, nós precisamos aproveitar a vida, irmãos, com coisas boas e edificantes. Se você gosta de música, ouça boas músicas. Se você gosta de leituras, de leia um bom livro. Se você gosta, irmãos, de buscar o conhecimento, busque bons conhecimentos. Analise, pesquise. Se você quer se relacionar, busque bons relacionamentos, porque a palavra do Senhor também nos orienta com relação a isso, que as más companhias ou as más conversações corrompem os bons costumes. Nós temos um padrão de vida, um estilo de vida, irmãos, e se nós nos misturamos com aqueles que não querem ter o mesmo padrão de vida conosco, infelizmente, de duas uma, irmãos, ou a gente vai realmente convertê-los a esse estilo de vida que nós vivemos, ou nós iremos nos converter ao estilo de vida deles. A Bíblia é bem clara nesse aspecto, irmãos, e eu falo sempre isso para o Nicolas, falo sempre isso para ele. Falei, ou você é luz, ou você é trevas. Então nós precisamos entender isso, irmãos. Ou se você gosta às vezes de ficar sozinho, na solitude, isso é bom também, faz bem, porque você vai fazer uma autoanálise de você mesmo, e é bom. Se dedique em tudo o que fizer, seja focado, organize-se, ordene sua vida com os objetivos e princípios estabelecidos por Deus e prossiga fazendo tudo para a glória de Deus, com dedicação, com esmero, com atenção e com excelência, irmãos, conforme Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Tudo quanto me vier à mão para fazer, eu preciso fazer com todas as minhas forças, ou com todo o meu esforço, ou com toda a minha dedicação, com a minha empolgação. Então ali cabem vários adjetivos, irmãos, que levam-nos de fato a vivermos uma vida abençoada diante de Deus. Uma vida que nós possamos de fato vivermos felizes para a glória de Deus. Então, quer ser frutífero? Seja focado em tudo o que você fizer. Dê prioridade àquilo que realmente é importante e traz vida para a sua vida. Não tem coisa melhor, irmãos, do que buscarmos aquilo que realmente nos faz feliz, nos faz bem e que traz vida à nossa vida. Amém? A terceira lição que aprendemos com o apóstolo Paulo, irmãos, é que precisamos nos desprender do pecado. Primeira lição, nós precisamos planejar. Segunda lição, nós precisamos ter foco, saber quais são as nossas prioridades. A terceira lição que Paulo aqui vai nos mostrar diante do texto, irmãos, é que nós precisamos nos desprender do passado, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Eu avanço para as que estão diante de mim. O apóstolo Paulo entendeu, irmãos, que o melhor lugar para deixar o passado é no passado. Como diz o ditado, né? Quem vive de passado é museu. E de fato, né, irmãos? Lá no museu a gente vê muitas coisas antigas. Passaram, irmãos. Nós já estamos vivendo uma outra realidade. Quantas pessoas e quantos crentes vivem ainda hoje, irmãos, presos ao passado, congeladas no saudosismo, né? Tomadas pela melancolia, por uma tristeza profunda, incapaz de viver o novo de Deus. Você precisa viver o novo de Deus, irmãos. Nós já estamos vivendo o novo de Deus. Então o passado não tem mais como mudar, já passou. Você está em outro momento. Então faça deste tempo o melhor momento possível da sua vida.
Como eu gosto de falar, irmãos, sobre sabedoria. E eu quero usar mais uma vez aqui o exemplo do meu filho. Eu sempre falo para ele: aprenda a sabedoria. Aprenda a ser sábio. Jovens precisam ser sábios. Os maridos precisam ser sábios. As esposas precisam ser sábias. As crianças precisam ser sábias. Por quê, irmãos? Porque a sabedoria nos concede a condição, irmãos, de vivermos uma vida que nós possamos nos livrar ou minimizar, né, os sofrimentos, aquilo que nos faz mal. Então, se eu percebo que pessoas, por não terem sabedoria, sofrem muitas das vezes, eu posso também minimizar o meu sofrimento, ou não ter que passar por aquilo para aprender que aquilo me faz mal. Então, se isso te leva à tristeza, olhar para o passado, abandone. Se isso te traz sofrimento, procure ajuda em Deus. Entenda que não há futuro no passado, ouse deixá-lo passar e caminhe com senso de gratidão rumo ao novo futuro que começa agora, que começa hoje, irmãos, mudando a sua realidade presente. Você quer mudar a sua realidade presente? Esqueça o passado, deixe o passado no passado. O que não se concretizou ou que não foi possível realizar até agora, esse é o ano, irmãos. Então você precisa olhar para frente. Não deu certo lá, vou fazer diferente, para que eu consiga alcançar aquilo que eu almejo. Então apenas utilize-se do passado para quê? Para rememorar os feitos do Senhor, ou fracassos, né, que você porventura teve que passar por isso. E aí você obtém as informações necessárias a fim de você viver uma vida abundante, uma vida diferente, uma vida alegre, irmãos, e radiante. Então é na presença do Senhor, irmãos, conforme a orientação do Espírito de Deus, nós iremos alcançar isso. Quer ser frutífero? Quer obter uma vida proveitosa? Deixe o passado no passado. Avance e comece a viver o novo de Deus na sua vida, fazendo o quê? Coisas diferentes para obter resultados diferentes. Quer ter uma vida frutífera? Faça isso. Deixe o passado no passado e comece a viver o novo de Deus, fazendo coisas diferentes para obter resultados diferentes. E a quarta e última lição, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos ainda, que aprendemos com o apóstolo Paulo, é que nós precisamos ser determinados. Precisamos planejar, precisamos ter foco, definir as nossas prioridades, precisamos deixar o passado no passado e agora sermos determinados. Paulo estava determinado, irmãos, a completar a sua carreira. Ele estava salvo, mas não estava pronto. Por essa razão, ele não olhou para trás, nem descansou em suas realizações. Ao contrário disso, ele avançou, combatendo o bom combate com esperança resoluta. Nós sempre iremos, irmãos, combater o bom combate. Nós sempre iremos ter as lutas, mas nós não podemos perder as esperanças. Nós jamais, irmãos, podemos parar ou estagnar, irmãos, no meio do caminho. Sempre teremos alguma coisa para aprender. E é isso que nós precisamos olhar lá para frente, avançar, sermos determinados, irmãos, a buscar aquilo que nós almejamos. Então o apóstolo Paulo louvou ao Senhor pelo que já havia alcançado e prosseguiu no caminho, se desenvolvendo para a glória de Deus, se preparando para servir melhor ao Senhor. Paulo vai nos dizer que ele preferia estar com o Senhor, mas por causa dos irmãos, ele preferiu ficar, irmãos, porque ele tinha muito ainda o que oferecer, ele tinha muito ainda o que servir, ele tinha muito ainda vida para poder desfrutar na presença de Deus, ajudando os irmãos, né, da Ásia ali, para que eles pudessem também obter aquilo que Paulo havia conquistado. Então, como um homem determinado e disciplinado, sabia o que queria e aonde queria chegar. Paulo, irmãos, sabia onde queria.
o que ele queria e aonde ele queria chegar. Então o prêmio que ele corria para receber não era o reconhecimento dos homens, mas a aprovação de Deus e a salvação que só ele poderia dá-la. Às vezes nós corremos, irmãos, atrás de reconhecimento. O nosso coração, se nós, irmãos, não cuidarmos dele, ele fica orgulhoso. E aí a gente acaba competindo com as pessoas. Esse não é o objetivo. O objetivo, irmãos, é nós alcançarmos a aprovação de Deus. Porque a salvação a gente já alcançou. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa chegar à estatura de Cristo, ou seja, irmãos, a maturidade espiritual, a maturidade cristã, para que a gente possa lidar com as situações do dia a dia, principalmente dentro da nossa comunidade. Então, se você não sabe o que quer ou aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Já ouviram essa expressão? Se você não sabe o que quer ou aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, não é dessa forma que devemos guiar a nossa vida. Nós precisamos saber o que queremos. Nós precisamos saber aonde nós queremos chegar. Então, seja determinado. Valorize a disciplina. Seja como o apóstolo Paulo. Não comece algo e pare no meio do caminho. Vá até o fim mesmo em minhas lutas, como fez o apóstolo Paulo. Então nós precisamos, irmãos, olhar para frente, avançar, irmãos. O ano está apenas começando. Temos muita coisa para fazer, temos muitas coisas para realizar. O que as dificuldades ou a falta de, muitas das vezes, do recurso não pode nos parar. Nós precisamos sempre ter a esperança, porque saberemos que o Senhor irá prover na nossa vida. O que precisamos fazer, irmãos, para sermos frutíferos? Precisamos planejar. Precisamos focar e dar prioridade ao que realmente importa nessa vida e nessa caminhada. Precisamos olhar, irmãos, para frente sempre e nunca para trás. Nós precisamos ter ciência do que queremos e aonde queremos chegar verdadeiramente, mesmo sabendo das nossas limitações. Aonde você quer chegar? O que você tem almejado para esse ano de 2025? Então eu faço votos, irmãos, não apenas para que você cresça, que você alcance seus melhores objetivos, seus melhores sonhos, principalmente financeiros, que isso é o que todo mundo almeja, né? Mas eu faço votos também, irmãos, para que você tenha condições de conhecer mais a Deus, de você aprender mais da palavra de Deus, a fim de entender os seus planos e a sua vontade. Qual é o plano de Deus para as nossas vidas, irmãos? Qual é o propósito de Deus para nós, irmãos? Qual é a sua vontade para nós? Então, que você se permita, e se você se envolva mais na obra de Cristo, servindo ao Senhor e aos irmãos, no que estiver ao seu alcance, irmãos, com seus talentos, com as suas habilidades, com o seu tempo, com os seus recursos. Tudo isso faz parte, irmãos, de nós sermos frutíferos, de sermos abençoados por Deus. Tenha plena certeza, irmãos, que sua vida será muito mais abençoada, muito mais frutífera e proveitosa se fizer para o Senhor. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você veio para a igreja? Venha para a glória de Deus. Você veio louvar a Deus? Louve para a glória de Deus. Você veio pregar? Pregue para a glória de Deus. Até porque o culto, irmãos, não é para mim, o culto não é para minha esposa, o culto não é para vocês, o culto é para Deus. Nós estamos aqui por causa de alguém que deu a sua vida por mim e por você. Cristo Jesus, irmãos. Não tem razão de estarmos aqui se Cristo não estiver, irmãos, em nossos corações, no nosso meio, dentro de nós. Mas tudo o que fizermos, irmãos, não façamos procurando receber algo em troca. A gente precisa fazer, irmãos, por amor, porque nós entendemos que este é o caminho de quem aprendeu a servir. Jesus declarou que ele não veio para ser servido, mas para servir. Então tenha sempre em mente que o seu trabalho no Senhor nunca será em vão.
todo o trabalho que fazemos, toda a obra que realizamos, irmãos, por Ele, para Ele, será recompensado. Amém? Tudo que você fizer para Deus, irmãos, você terá a sua recompensa. Então, que nós possamos aprender, irmãos, estas lições, que possamos frutificar nesse ano de 2025. De que maneira? Se planejando, se organizando, dando prioridade àquilo que é importante, nos envolvendo com coisas que realmente importam, que traz sentido, que traz vida. E assim nós seremos abençoados para a glória de Deus. Amém?